Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós estamos falando sobre diverticulite. E a gente continua com a doutora Juliana Beraldo Ciolha, ela que é médica geriatra da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Amor. Doutora Juliana, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no Hora da Saúde. Sempre um prazer, sempre. A gente falou bastante sobre sintomas, falou sobre a diverticulite ser confundida com outras doenças na hora da crise. Agora, nesse bloco, a gente vai responder as principais dúvidas dos telespectadores. Então já vou direto ao ponto. No bloco anterior eu perguntei se a diverticulite poderia ser confundida com outra doença na hora da crise. E fora da crise, durante o tratamento normal, ela também pode ser confundida com outras doenças? Normalmente os desconfortos abdominais, eles são característicos de outras enfermidades, né? Então eu acho que fora do momento de crise, principalmente com as colites, né? E com as afecções ginecológicas, tá? Mas não é a diverticulose em si normalmente não causa sintomas, geralmente é assintomático, tá? Então o que vai gerar confusão diagnóstica é a crise da diverticulite, que é uma complicação da doença diverticular. Tá, a gente falou então sobre ser confundida. E sobre desencadear? Ela pode desencadear outras doenças? Não, ela é limitada àquela alteração estrutural da parede intestinal, tá? Então, imagino que tem bastante gente se perguntando isso, né, que é o receio de todos, diverticulose não vira câncer, tá? As duas coisas podem coexistir, mas são independentes. Então, o indivíduo que tem doença diverticular pode desenvolver um tumor, assim como o indivíduo que não tem, tá? Mas o divertículo não predispõe a tumor nem a nenhuma outra doença mais grave, tá? É uma doença benigna. Certo. No primeiro bloco, com o Dr. Marcelo, ele falou bastante sobre alimentos que devem ser ingeridos, né? Ele falou bastante sobre as fibras, falou bastante sobre a hidratação. E existem alimentos que não podem ser ingeridos? Existe algum que não pode ser ingerido de maneira nenhuma por quem tem diverticulite? Não. Antigamente existia alguma restrição alimentar no sentido de evitar sementes, evitar pipoca, por exemplo. Isso tudo caiu por terra, né? Não existe limitação de dieta para nenhum indivíduo por ter divertículos, mas, igual ao Dr. Marcelo explicou, é importante manter um trânsito intestinal regular, evacuações de forma regular e de forma confortável. E não há como manter um bom hábito intestinal sem ingerir fibras na dieta, sem aumentar a quantidade de líquido que a gente bebe, né? Fibra na dieta a gente consegue através de coisas cruas, através de grãos, através de alimentos integrais, né? Então, assim, a farinha branca não carrega consigo fibras, os doces, carboidratos e massas que não são integrais não carregam consigo fibras. A gente consegue fibras com frutas, com legumes, com verduras cruas, né? Com alimentos integrais. E a dificuldade disso é exatamente que isso requer muito cuidado com aquilo que a gente compra, e a feira que a gente faz é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Então, para ingerir fibras, a gente precisa se alimentar bem, tá? Existe até a possibilidade de fornecer mais fibras na dieta com psyllium ou polietileno glicol, por exemplo, que são substâncias que a gente pode usar para melhorar a fibra, né, a ingesta de fibra. Mas o ideal é obter essas fibras da dieta, porque senão é mais um remédio a tomar, é mais um fármaco a tomar. Mas o excesso dessas fibras pode fazer mal ou é lenda também? Não é lenda no sentido de que o excesso de fibras sem a água que acompanha pode piorar o hábito intestinal, pode causar constipação. Então não adianta eu ingerir um monte de fibras e não beber a quantidade de água certa. E tudo isso também adianta pouco se eu não me mobilizo. Então, quanto mais imóvel eu fico, maior é a chance de eu ficar constipado, com gases, com distensão abdominal, né? Então, a solução é aumentar a quantidade de fibras na dieta, ingerir a quantidade adequada de água ou de líquidos por dia e caminhar, né? E não precisa de nenhum exercício que não seja caminhada. Certo. Doutora Ju, existem fatores de risco para diverticulite? Na verdade, a idade acho que é o principal fator de risco, tá? Porque acontecem mudanças estruturais ali na parede do intestino próprias do envelhecimento, né? Dessas, a principal, o Dr. Marcelo já disse, é a alteração de colágeno e fibrina na víscera, que torna a víscera menos distensível, né? Essa menor distensibilidade do intestino na terceira idade acaba levando à formação de, como se fossem câmeras de alta pressão dentro do intestino. E isso pode predispor à formação de saculações, que são aqueles saquinhos que ficam
penduradinhos na parede intestinal, que são os próprios divertículos. Tá? Então a idade eu acho que é o principal fator de risco. Tá? Então quando a gente fala em obesidade e tabagismo, eles não precisam ser considerados fatores de risco? Na verdade, eles não são fatores de risco direto para a doença diverticular, mas assim, eu tenho a tendência também a ser menos obeso se eu estou ingerindo a quantidade certa de fibras, me alimentando bem, caminhando, né? Então assim, não são fatores de risco diretos, mas devem ser evitados pelo bom senso, né? Porque sempre deve-se evitar a obesidade e o cigarro. E quando a diverticulite ela está associada a outras doenças, o paciente ele já tem diabetes, por exemplo, ele já tem alguma outra doença, ela se torna mais perigosa ou não? No caso específico do diabético, sim, porque o diabético ele tem mais chance de desenvolver infecções mais graves, né? E a cicatrização dele é pior, enfim. Então, uma peritonite, que é aquela infecção da cavidade abdominal que a gente mencionou, ela é mais grave num diabético. Ela tem o potencial de ser mais grave num diabético, mas tampouco o diabetes predispõe a uma diverticulite. Mas uma vez que você sabe que o indivíduo é diabético, o seu nível de alerta tem que ficar mais alto para a necessidade de antibióticos, para infecções generalizadas. Doutora Juliana, a questão da alimentação, né, dos hábitos de vida, os hábitos saudáveis, a caminhada, eles contam mais do que a questão genética quando a gente fala em diverticulite? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Muitos indivíduos vão passar a vida inteira sem nem saber que tem um divertículo. Tá? Eles só vão descobrir isso se eles forem fazer alguma colonoscopia de rastreio, né? Porque tampouco a crise de diverticulite é comum dessa maneira, né? Muitos indivíduos têm doença diverticular e passam a vida inteira sem ter uma diverticulite. Tá? Qual é, né, ou qual deveria ser o sinal de alerta para quem tem diverticulite? Febre e dor abdominal, tá? Que não melhoram espontaneamente ou que se exacerbam com o passar dos dias. Esse é o principal. Esses dois sintomas, febre e dor abdominal, são os principais. A gente também falou no primeiro bloco sobre a questão da diverticulite acometer mais os idosos, mas também, né, de existirem casos de crianças e adolescentes. Como que é isso? Esses casos crescem? Esses casos são raros, são muito raros, né? Menos de 5% dos pacientes abaixo dos 40 anos têm divertículo, tá? Então, assim, não é uma hipótese diagnóstica principal para uma criança ou para um adolescente. É um diagnóstico de exclusão achado, em geral, em pacientes que têm doenças do tecido conjuntivo, que são síndromes genéticas específicas, né? E que não são próprias da população saudável habitual. Então, vamos lá para a regra, né? Via de regra, os idosos. Esses números, eles estão realmente aumentando nos últimos anos? A população mudou demais a sua maneira de se alimentar, né? E eu penso que a imobilidade da pandemia ainda vai trazer muitos outros problemas que a gente sequer consegue contemplar ainda, né? Então, aquilo que os nossos avós e bisavós faziam, que era plantar aquilo que era comido, que era se alimentar de uma forma mais frugal, com menos produtos industrializados, menos enlatados, menos embutidos, né? Menos comidas artificialmente processadas, a gente já não faz mais, né? Compra-se muita coisa pronta, compra-se muita coisa industrializada, né? As pessoas talvez se alimentem muito menos de hortifruti do que elas precisariam se alimentar. Então, eu acho que essa mudança na composição da dieta vai nos acompanhar no nosso envelhecimento e vai ser um fator de risco para infecções abdominais e complicações da diverticulose. Doutora Juliana, uma outra dúvida. A diverticulite, ela tem alguma relação ou ela é mais comum em determinado gênero? Na verdade, não. As mulheres, elas normalmente, que fique bem dito, isso é próprio de literatura, elas são mais atentas à própria saúde, tá? Então a chance delas terem esse diagnóstico é maior, mas não porque o divertículo acometa mais mulheres, mas porque elas encontram antes, por ter certos desconfortos e ficarem mais atentas a exames de rastreio, a exames de rotina, né? A mulher, ela é mais cuidadosa com a saúde do que o homem, de um modo geral, tá? Você falou sobre cuidadosa, né? Agora, em relação ao tratamento, é preciso que quando o tratamento comece, quando a pessoa esteja em tratamento, ela tenha cuidado com o tratamento? Ou normalmente ele se estende por muito tempo? Não, o tratamento de uma diverticulite, ele dura em média de 7 a 14 dias. 14 dias só nos casos complicados, quando eu preciso estender a antibiótico terapia. Mas um ciclo de antibióticos, né, e de antiespasmódicos, ele não passa muito de 7 dias.
Como os antibióticos são tomados de 12 em 12 a 8 em 8 horas, é importante que nesses dias eu não pule nenhum antibiótico, né? Eu tô com um processo infeccioso em vigência, eu não devo deixar de tomar um antibiótico no momento certo e na hora certa, nem de caprichar na minha ingesta de água ali, de fazer algum repouso, né? Então, no momento da crise aguda, eu não posso vacilar no tratamento, né? Entre os idosos, é comum a diverticulite se manifestar em uma determinada fase ou em um determinado momento da vida desse idoso? Não, é completamente fortuito. Ele pode passar a vida inteira sem ter nenhuma crise, como ele pode ter crises repetidas. Certo. Quando há, excepcionalmente, muitas crises de diverticulite na mesma pessoa, pode-se considerar uma cirurgia eletiva, tá? Que é a retirada daquele segmento de intestino mais acometido de forma combinada entre o cirurgião e o paciente fora do momento de urgência, mas isso é realmente a exceção, tá? Realmente a exceção. Doutora Ju, a gente pode dizer então que a diverticulite é mais uma doença que está associada ou que poderia ser melhorada com hábitos corretos de vida, hábitos saudáveis? Sim, como todas, eu acho, né? Raras doenças são aquelas que a gente não tem essa bagagem de alimentação, exercício físico e autocuidado como um fator melhorador ou um fator que diminui a chance de um evento adverso. E a orientação? Qual é a sua orientação para aquele paciente que está lá, está em casa, aquele paciente que está nos assistindo e aí ele acha que está com diverticulite, está com sintomas, qual que é a orientação? Eu acho que assim, a gente precisa se vigiar, né? E se cuidar bem, e se gostar, se vigiar direitinho. Então, a partir do momento que eu tenho uma dor nova, que eu nunca tive antes, ou uma dor que não melhora com um analgésico simples ou um antiespasmódico, e eu vejo que meu apetite está alterado e que isso está piorando dia a dia, ou que eu começo a ter náuseas e vômitos, eu devo procurar um pronto-socorro, tá? Primeiro passo. Se eu tiver uma estratégia de saúde da família aberta no período comercial, no horário de abertura da estratégia de saúde da família, e eu tenho a possibilidade de ser atendido ali por alguém que já me conhece, ótimo, esse médico vai me examinar, vai triar e às vezes vai me tratar em casa mesmo. Mas aconteceu esse tipo de dor muito aguda que eu nunca tive antes no meio da noite, vamos ao pronto-socorro e vamos ser examinados por um médico lá. Tá? Não ficar deixando passar. Claro, dorzinha de barriga todos nós temos e a gente sabe que foi alguma coisa que comemos ou foi porque nosso intestino não funcionou direitinho por 2, 3 dias porque estávamos fora da nossa casa. Mas essas dores são as dores que melhoram espontaneamente. Não é qualquer dor de barriga. Não, se existe uma dor que se instala e ali ela fica e não vai embora, eu preciso procurar auxílio médico. Então basta só ser atencioso com a própria saúde e vigiar as dores que não são as dores que eu sempre tive. Doutora Juliana, muito obrigada pelos esclarecimentos, por vir novamente aqui à Hora da Saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre. E eu espero que você também tenha gostado, que você também tenha aproveitado a Hora da Saúde de hoje. A gente se encontra em um próximo programa. Ficou com a dúvida de alguma coisa que a gente falou? Quer assistir novamente? Vai lá, youtube.com/Hospital de Amor. Vai lá, assiste novamente o Hora da Saúde, compartilhe com quem você quiser. Até mais!